Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Resolvi fazer essa live aqui no YouTube porque eu quero falar com você sobre ansiedade. Eu acredito que ansiedade é algo que todas as pessoas sentem. É impossível hoje em dia uma pessoa não ter ansiedade. Então, tem vários níveis, né, de ansiedade. Não existe uma forma de ansiedade, são diversas formas de ansiedade. Então, a ansiedade, para mim, pelo menos para a Nayara, é quando eu fico pensando muito no futuro. Então, quando eu penso muito no futuro, quando eu penso, por exemplo, no futuro em si, coisas que podem ou não acontecer, isso me gera uma ansiedade, eu fico muito ansiosa. Então, o que eu faço? Assim, direto, a minha ansiedade tenta me atacar. Peraí, que eu acho que vou sentar. Ah, gente, eu tô na cozinha, então vocês não reparem. Vocês sabem como é que é a vida real, né? Pandemia, é tudo assim mesmo. Não tenho o que ficar escondendo de vocês. Eu acho que vocês não se importam com isso, né? Espero que não. Bom, então, quero falar com vocês aqui sobre ansiedade. Peraí. Bom, então hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade. A ansiedade tenta me atacar muitas vezes e por isso que eu resolvi fazer essa live para falar com vocês. E é o seguinte, gente. Eu vou falar da minha experiência porque é aquilo que eu vivo, tá? Eu não sei que tipo de ansiedade você tem e nenhum motivo, mas eu vou falar aqui do que pelo menos acontece comigo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, às vezes, perfeccionista, muito perfeccionista. Isso me atrapalha muito ser perfeccionista, né? E eu sei que não vem ao caso agora, mas, por exemplo, eu tenho lua em virgem. Eu tenho lua em virgem. Então, eu sou muito perfeccionista. Eu faço uma coisa, assim, eu faço uma coisa várias vezes, e quando eu começo a fazer uma coisa várias vezes que eu percebo que não tá do jeito que eu quero, isso me dá muita ansiedade. Eu fico muito ansiosa, porque eu começo a perceber que eu estou distante daquilo que eu quero. Então, isso me gera frustração e raiva. Eu fico. Não é a raiva, assim, de você começar a xingar, falar palavrão. A minha raiva é bem diferente, gente. A raiva que eu sinto é bem interna. E é como se fosse um negócio queimando no meu peito, sabe? Porque vocês sabem, né? A raiva e o ódio é um veneno que, se a gente fica remoendo isso, a gente está se envenenando. Então, a ansiedade, para mim, ela me ataca quando eu começo a ficar com onda de perfeccionismo. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou querer fazer muito bem feito isso, sabe? Eu quero realmente dar o meu melhor, assim, intensamente. Então, qualquer coisa que eu vejo que não saiu do jeito que eu gostaria, isso me dá muita ansiedade. Aí eu começo a ficar muito ansiosa, eu começo a ficar com raiva. E o que eu faço? Gente, eu simplesmente me desprendo. Porque se eu estou fazendo algo e eu percebo que não está sendo do jeito que eu quero, eu lembro na minha cabeça que não existe perfeccionismo, que o que eu posso fazer é simplesmente ter atitude, porque o que a gente pode fazer é agir, né? É ter atitude. Se você vai fazer alguma coisa, não importa o que seja, o feito é melhor que perfeito, né? Então, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que pensar que você está iniciando, que pelo menos você deu o primeiro passo, depois você dá o segundo, o terceiro e por aí vai. Mas eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer algo e eu vejo que isso não está do jeito que eu gostaria, do jeito que estava aqui na minha cabeça, eu começo a ficar ansiosa. E o que eu faço? Eu simplesmente começo a viver, eu foco no presente, né? Eu não penso em nada, eu evito ficar pensando, porque a ansiedade é quando a gente deixa esses pensamentos vir para nossa cabeça. Esses pensamentos vir na nossa mente, a gente começa a pensar e pensar.
E às vezes a gente acaba pensando coisas que nem era assim importante, sabe, pra gente pensar. Porque a nossa energia tem que estar focada na realidade, né? A nossa energia tem que estar focada aqui no real. Então, às vezes, eu tenho esse defeito de estou fazendo alguma coisa, aí do nada eu já estou pensando em outra coisa completamente diferente, viajando mesmo, sabe? E isso às vezes me atrapalha, porque manter um foco é muito difícil para mim, às vezes. E isso me dá ansiedade. Quando eu tenho que fazer algo que é importante e eu percebo que eu tô com uma dificuldade de manter o foco e eu não consigo manter o foco, isso já me dá ansiedade. Aí o que eu faço? Eu foco no presente, eu foco a minha energia aqui no real. E automaticamente, gente, a minha ansiedade é como se ela fosse. Sabe o nó? Quando a gente pega o nó e ata? É como se você tivesse tirando esse nó. Pelo menos eu sinto isso. Quando eu foco na realidade, essa ansiedade, os pensamentos que eu tenho, faz com que a minha mente fique assim, a minha mente assim, os meus sentimentos com a minha mente fiquem assim, tudo entrelaçado, né? Aí o que eu faço? Eu foco a minha energia na realidade, porque aquilo que a gente pensa nem sempre é o que é a realidade, nem sempre o que a gente está pensando é real, né? Então, quando eu foco na minha realidade, não, tá bom, eu tô aqui, então eu vou focar aqui, o que eu posso fazer aqui nesse exato momento? Qual é a prioridade nesse exato momento aqui? O que eu tenho que fazer aqui agora, nesse exato momento? Quando eu faço isso, automaticamente meu cérebro já fala o que eu tenho que fazer. Ah, né, você tem que fazer X, você tem que fazer Y. Aí eu vou lá e faço X e Y. Quando eu faço isso, eu desvinculo completamente da minha ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, você vai ficar pensando, e você não vai agir, né? Você não vai ter impacto, você não vai ter atitude, você vai ficar só remoendo aquilo. E isso não é bom. Por quê? Porque você vai deixar de agir, você vai deixar de fazer algo, sabe? O que importa é a gente não deixar de fazer algo, é a gente não deixar de agir, de ter atitude. Eu com ansiedade ou sem ansiedade, eu tô agindo, eu não fico parada, sentindo ansiedade. Porque quando a gente para e a gente fica só sentindo ansiedade, a gente deixa esses pensamentos tomar conta, então aí vem a preguiça, vem o desânimo, vem a raiva, você já vai se sentir mal, vai vir vários pensamentos sobre você na sua cabeça. Por quê? Porque você deixou esses pensamentos de ansiedade ser maior do que você. E eu faço isso. Quando eu tô com ansiedade, eu ajo. Eu não fico perdendo tempo pensando nesse problema. E eu penso assim, sinceramente, se algo tiver que acontecer, vai acontecer, não importa o que eu faça. O que eu posso fazer é aprender com tudo que me acontece. Então, perceba que a forma como a gente pensa automaticamente já nos tranquiliza ou já deixa a gente agitada. Então, eu faço isso. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo real, tá? Sei lá, são 7h50. Aí eu percebo que eu não estudei inglês ainda. Que eu tenho 10 minutos para estudar inglês, sendo que eu queria ficar 30 minutos estudando inglês. Só de eu ter 10 minutos para estudar inglês, que é pouco, isso já me dá muita ansiedade. Eu já fico ansiosa, eu já fico com raiva de mim, porque eu não acordei mais cedo para estudar inglês, sabe? Eu tô dando um exemplo para vocês, porque isso já me aconteceu. Então, o que eu fiz para resolver esse problema? Eu simplesmente ajustei o meu cronograma de estudos. Porque todas as vezes que eu tava acordando sete e pouca não, tá, gente? Todas as vezes que não dava tempo de estudar inglês e eu só tinha 10 minutos para estudar inglês, ou não tendo os minutos que eu gostaria para estudar inglês, aquilo ali me dava muita ansiedade. E eu ficava com raiva de mim, porque na minha cabeça eu não estava conseguindo ser organizada para estudar inglês, entende? Então isso me dava muita ansiedade e eu ficava bem nervosa. Aí, o que acontece? Eu ajustei a minha agenda, o meu cronograma, baixei aplicativos para me ajudar no inglês e tô estudando inglês, né? Estou estudando algo que eu gosto, algo que eu amo e quero muito aprender inglês.
E isso me ajudou. Então, eu não sinto mais ansiedade com isso. E o que eu percebo? Eu percebo que tem muitas pessoas que elas sentem ansiedade e elas ficam sempre repetindo a mesma situação, a mesma circunstância de vida. Por quê? Se tem algo acontecendo, a gente tem que agir. Se você não agir, essa ansiedade vai passar um século e você vai continuar tendo a mesma ansiedade. E, gente, é muito doido. Porque, independentemente da nossa idade, a gente vai ter ansiedade. Não importa se você tem 60, 70, 80, sei lá, 15, você vai ter ansiedade. E a ansiedade não é que a gente tem que fazer algo, jogar um pozinho mágico para a ansiedade sumir da nossa vida, porque isso não vai rolar. A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque a ansiedade nada mais é do que tudo junto, tudo misturando, sentimentos, emoções, a vida real com aquilo que está na nossa cabeça, com aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se você quer conquistar algo na sua vida, você não fica pensando nisso todos os dias que você acordar. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, sei lá. Vamos supor, você quer um carro. Dando um exemplo. Ah, você quer um carro. Não fica pensando nisso. Não fica pensando que você quer ter um carro. Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro. Faz um planejamento para você ter um carro. Aí, quando você faz esse planejamento, você sabe o que você precisa fazer todos os dias, não sabe? Ah, sei lá, juntar X dinheiro para ter um carro. E esse X dinheiro, no caso, é uma meta, né? Um objetivo. Então, você sabe que todos os dias, quando você acordar, você tem uma meta X para resolver, para alcançar o seu objetivo. Entende, gente? Então, eu pelo menos faço isso. Em vez de eu ficar pensando muito naquilo que eu quero, eu penso no que eu quero alcançar, no que eu quero conquistar, eu escrevo isso, eu leio isso todos os dias. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é uma folha. E o que acontece? Nessa folha, eu anotei metas. Então, por exemplo, eu anotei meta pessoal e eu anotei meta do meu trabalho, do empreendedorismo, né? Aí, o gatilho que eu coloquei aqui no papel para eu ler todos os dias foi... Que aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, vocês não vão conseguir ver, tá? Mas aqui eu coloquei meta pessoal, meta do meu trabalho, empreendedorismo, e aqui eu coloquei algumas qualidades. Então, por exemplo, eu não vou falar meta pessoal, eu nem vou falar meta do trabalho, tá, gente? Só quando eu conquistar. Mas eu coloquei aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Força de vontade, disciplina, foco, concentração, dedicação mais entrega, amor, né? Que a gente tem que ter amor por tudo que a gente vai fazer na nossa vida, e agilidade. Por que eu coloquei isso? Porque são coisas que a gente precisa para a gente atingir os nossos objetivos. E isso tem relação com a ansiedade, porque se você quer alcançar algo na sua vida, você precisa escrever isso, os seus olhos precisam enxergar isso, sabe? Você precisa sentir isso todos os dias, ler isso, porque você vai sentir cada vez mais um impulso de conquistar aquilo que é o seu objetivo, que é o seu sonho, que é a sua meta. Então, por exemplo, tudo na nossa vida a gente tem que ter muita força de vontade, sério. Não basta só amor. Se você tem amor por aquilo que você faz, mas, sei lá, você tem que acordar cedo e você não acorda. Então, é fundamental que a gente tenha força de vontade, sabe? Força de vontade é algo que todos os seres humanos precisam para conquistar aquilo que quer, que sonha, que idealiza, né? Força de vontade. Disciplina, a gente precisa de muita disciplina. Eu quero ter cada vez mais disciplina, eu busco ter cada vez mais disciplina, porque a disciplina faz uma pessoa enriquecer.
Você pode não ter nenhuma habilidade na sua vida, mas se você tem disciplina, você pode sim, você tem uma chance muito grande de enriquecer na sua vida. E eu não falo enriquecer aqui só de dinheiro, tá? Se uma pessoa é disciplinada, ela tem uma chance de conquistar, de atrair essas pessoas também que são disciplinadas, né? E, gente, disciplina é tudo, né? A gente precisa de disciplina na nossa vida. Outra coisa que eu coloquei, foco, porque a gente precisa muito de foco. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter foco. Principalmente eu, tá? Nossa, eu me distraio muito fácil. Eu tenho que colocar cronograma no meu celular, porque senão eu distraio à toa. E o foco é essencial, a gente precisa de foco, sabe? E foco é difícil, tá? Focar é uma das coisas mais difíceis que tem. E se você não foca, você não vai conseguir terminar nada na sua vida. Gente, eu vou desabafar um negócio para vocês. Quem não tem foco, não tem sucesso. Porque quem tem sucesso tem foco. A pessoa está direcionando o foco dela em algo, em alguma coisa. Vocês podem perceber, as pessoas que não têm foco, que não têm objetivo, elas não vão realizar nada. Por quê? Porque elas não têm um foco, elas não têm algo que elas querem realizar. Então vai passar ano, entra ano, sai ano, entra ano, a pessoa vai ter a mesma vida, ela vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque ela não tem foco, ela não enxerga aquilo que ela quer alcançar. E isso é uma das coisas que mais pesa assim, na vida de um ser humano. A gente precisa muito de foco para tudo, para estudar. Cara, às vezes, sei lá, vamos supor, você é dono de um negócio, por exemplo, eu sou dona de um negócio, sou empreendedora. Aí você entra lá na rede social, você vê, claro que é momento de pandemia, né? Mas você entra na rede social, a minha foto, gente. Mágia. Bom, então aí você entra na rede social, aí você vê todo mundo lá bebendo, curtindo o final de semana. Aí, o que acontece? Você tá trabalhando, né? Às vezes você vai ficar com raiva disso. Não é raiva, não raiva tipo assim, nossa, todo mundo é filho da puta, minha vida é uma merda. Não é isso, tá, gente? Você vai entender que isso é importante que você precisa fazer, sabe? Não importa os seus desejos. Ah, eu queria beber cerveja nesse exato momento. Tá, mas existe uma diferença entre você sentir o desejo e você conquistar aquilo que você quer. Conquistar aquilo que você quer não tem nada a ver com desejo. Fazer o que é mais fácil, se uma pessoa decide fazer o que é mais fácil, ela nunca vai realizar os sonhos dela. Porque realizar os nossos sonhos, gente, tem muito mais a ver da gente, sei lá, não é pisar no espinho, mas incomoda. Vai acontecer muitas coisas na sua vida que vai te incomodar, que vai te tirar da zona de conforto, que você vai ter que pensar, que você vai ter que fazer coisas que se ninguém fizer, você não vai fazer. Que se ninguém fizer, você vai ficar sem realizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, né? Que é o seu sonho. Porque eu acabei de falar que aquilo que a gente quer conquistar, alcançar é diferente daquele nosso desejo. Por exemplo, desejo de beber cerveja num barzinho agora no sábado. Quem não quer fazer isso? Todo mundo. Mas todo mundo que tá bebendo lá no barzinho no sábado tem um sonho. Sei lá, Maria. A Maria tem um sonho lá na cabeça dela, ser modelo. Mas no sábado, o que ela tá fazendo? Ela tá bebendo cerveja ao invés de estar estudando para ser modelo. Então perceba que a maioria das pessoas, elas só querem algo na cabeça, mas elas não têm impulso. Ou seja, esse sonho não condiz com o real desejo de alma dessa pessoa. Porque a partir do momento que você tem um sonho que é ligado com a sua alma, você não vai conseguir ficar, sei lá, à toa. Você vai sentir força, aliás, para você fazer tudo o que você precisa fazer. Ok? E isso é essencial. Então, por exemplo, concentração. Gente, eu falei para vocês que eu me desconcentro muito fácil. E a gente precisa de concentração para tudo nessa vida. A gente precisa se concentrar. Se concentrar na gente, se concentrar no nosso trabalho. Cara, a palavra concentração, para mim, remete a sucesso. Não tem como, ó. Você fala a palavra concentração, ó. Concentração. Concentração é a mesma coisa que sucesso. Se uma pessoa está concentrada em algo, é sucesso. Por quê? Porque a águia, ela faz isso, né? Ela concentra
aquilo que ela quer na caça, que é o objetivo. Não importa se está chovendo, se está sol, não importa. A águia foca lá na caça e ela vai. Não importa se o vento está forte ou se está devagar. E essa concentração, nós que somos mulheres, a gente precisa de concentração. A gente precisa muito fortalecer esse músculo da concentração mesmo, porque eu particularmente, eu viajo muito na maionese. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque senão o meu dia eu pensei em muitas coisas menos no trabalho, e eu não posso fazer isso. Então eu já tenho assim a minha mente doutrinada. Se eu sei que eu vou desviar do foco, que eu vou perder a concentração, eu já sei e eu já me aviso, você vai perder a concentração. Aí eu dou 2 minutos e consigo voltar na concentração. Isso, gente, não foi de um dia para o outro, não, tá? Foi 1 ano para eu aprender a fazer isso. Eu tive que 1 ano para me aprender a entender como funciona a minha mente, porque a gente precisa. Gente, nós precisamos entender como nós funcionamos, porque é questão de autoconhecimento. Isso que eu estou compartilhando com vocês, né, do saber doutrinar a minha mente, é questão de autoconhecimento. Eu já entendi e consegui identificar o que fazia com que eu perdesse a atenção, que era Instagram, ficar muito tempo no celular, ok? Então a gente tem que entender quais são as armadilhas no dia que faz com que a gente perca a nossa concentração e eliminar isso, tá bom? Outra coisa, dedicação mais entrega. Gente, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa de dedicação e de entrega. Se você for decidir ser mãe, você vai ter que se dedicar. Não dá para você ter um filho e largar ele e ser ausente na vida dele. Porque senão, né, se você não se dedica, se você não se entrega, fica vazio, né? Onde será que a sua energia está? Será que isso que você está fazendo é mais importante do que isso que você precisava se dedicar, se entregar? Então, uma mãe que decide ter um filho, ela tem que se dedicar, ela tem que se entregar para o filho, ela tem que suprir as necessidades dessa criança, seja emocional. Não importa, assim, a fase da criança, do adolescente, tem que existir a dedicação, a entrega. Você vai fazer um curso, cara, tem que ser dedicação e entrega. Entrega mesmo, você se entregar para isso. Não é você fazer a pulso, você fazer obrigada, você fazer porque estão te falando para você fazer. Não, se você decide no seu coração que é isso que você quer, então você tem que se dedicar, viver isso 24 horas e se entregar. É como se fosse um relacionamento. As pessoas, quando vão ter um relacionamento, elas não se entregam no relacionamento. É a mesma coisa. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente precisa se dedicar e se entregar para isso. Outra coisa que eu coloquei, amor. Gente, tudo que a gente vai fazer tem que ter amor. Tudo, absolutamente tudo. Se você vai passar um pano num vidrinho, tem que fazer isso com amor. Eu quero ser assim, eu busco ser assim. E isso é uma das coisas que eu quero ensinar para os meus filhos. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com muito amor. Não importa o que você faça. Se você se dispor, se você falar que você vai fazer algo para uma pessoa, se você falar sim para uma pessoa, se você falar sim pro mundo, não sei o que meu filho vai querer fazer, ou minha filha vai querer fazer, mas tudo que eles forem fazer, eu vou falar, não faça se não for por amor. Se você for fazer algo, faz por amor. Se você for ter relação sexual, faz por amor. Eu sou assim. E eu vou ensinar isso para os meus filhos. Então, tudo que você for fazer algo, tem que ter amor. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque me mandaram fazer. Tá, então, eu era adolescente, gente. Eu, às vezes, fazia as coisas porque estavam me mandando a fazer, né? Sei lá, tinha que fazer alguma coisa, eu ia e fazia, e não fazia, eu não fazia com amor. Então, eu dou um exemplo para vocês. A gente tem que fazer tudo com amor, tudo com dedicação. Não importa o que você faça. Se você for fazer uma comida para você que vai comer, você tem que fazer a comida com amor. Se você sentir que você vai fazer a comida de qualquer jeito, nem faz. Nem faz a comida, pede a comida, porque vai ficar uma bosta. Você não vai sentir gosto da comida. E é uma verdade. Tudo que você pedir para uma pessoa e você vê que essa pessoa está fazendo de qualquer jeito, a pulso, você vai sentir isso.
sabe? E eu acredito que você já aconteceu isso alguma vez com você. Tudo que a gente vai fazer, se a gente não faz com amor, sai de qualquer jeito, fica uma bosta. E isso também no trabalho, principalmente. Então, se você tem que fazer uma atividade, você sabe que essa atividade vai durar 3 horas, não faz de qualquer jeito. Demora para fazer essa atividade, mas se você decidir fazer essa atividade, faz com amor, porque se você faz com amor, fica um belo de um trabalho, fica incrível e você não precisa ficar voltando para consertar. Por quê? Porque tudo que a gente faz de mau jeito, de qualquer jeito, fica uma bosta, a gente tem que voltar e consertar e a gente perde tempo. Tudo que a gente faz querendo ir rápido, a gente perde tempo e quando a gente decide fazer as coisas de qualquer jeito e a gente vai lá para fazer, não fica legal, a gente tem que fazer de novo. Ou seja, se uma coisa tinha que ser 1 hora, esse negócio que a gente está tentando consertar durou 3 horas. Ou seja, a gente perdeu tempo de vida porque a gente não fez com amor. E a gente tem que fazer tudo com amor na nossa vida, não importa o que seja. E outra coisa que eu coloquei aqui, tá? Que faz parte da meta, das minhas metas, que eu preciso ler isso aqui todos os dias, é a questão da agilidade. Então, por exemplo, ano passado eu levava 3, 4 horas para fazer uma atividade assim, uma apresentação. Eu não tinha tanta agilidade, eu demorava muito para fazer as coisas. E eu percebi que agilidade é tudo, a gente tem que ser ágil, a gente tem que pensar rápido, a gente tem que entender, dar respostas certas rápido. E isso tem como fazer. E eu falo que isso tem como, gente, porque eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu demoro a raciocinar. Eu fico pensando em uma coisa, eu fico pensando várias vezes a mesma coisa. Às vezes, quando eu vou ler um livro, por exemplo. Quando eu vou ler um livro. Cara, às vezes eu tenho que ler a mesma página, sei lá, 3 vezes, 2 vezes, porque eu quero entender mais. Se eu ler uma vez só, parece que não entra na minha cabeça. Tem dias que eu leio uma vez que entra na minha cabeça, mas tem dias que não entra. Eu tenho que reler de novo, até entender. Então, é importante que a gente tenha agilidade, a gente tem que ser uma pessoa ágil. A águia, ela é ágil, né? Ela sabe o que ela tem que fazer e ela faz. Mas a agilidade, gente, tem técnica, né, pra gente ser ágil. Por exemplo, se amanhã, vou dar um exemplo, um exemplo para vocês aqui bem simples, mas se você tem que fazer uma apresentação amanhã, cara, uma semana antes você se programa. Não vai deixar para fazer apresentação em cima da hora, porque vai dar ruim. Tudo que você deixa para fazer em cima da hora fica uma bosta, fica uma porcaria, não funciona, não dá certo. Então, eu, por exemplo, eu nunca deixei de programar uma reunião assim em cima da hora. Mas por exemplo, faltava 2 dias para fazer uma apresentação. Eu esperei 2 dias para arrumar o PowerPoint. E acabou que eu não gostei da apresentação, da minha apresentação. Eu achei que eu poderia ser melhor, que eu poderia ter falado de uma forma melhor. Mas por quê? Por que eu achei que não ficou bom? Porque eu não me programei antes, eu não tive tanta agilidade. Por quê? Porque eu fiz em cima da hora, Gente, isso aqui foi no começo da minha carreira empreendedora. Então, eu tô compartilhando coisas aqui que aconteceu comigo. Então, a agilidade é muito importante na nossa vida. A gente precisa ser uma pessoa ágil, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se você vai num lugar, você tem que entender o que está acontecendo. O que será que está acontecendo aqui nesse lugar? Será que vale a pena estar aqui nesse lugar? Tem que pensar rápido. Por quê? Porque é a nossa vida, né? Se alguma coisa acontecer, quem responde por isso somos nós, é o nosso corpo, é a nossa alma. Então, por exemplo, quando eu tô andando na rua, antes da pandemia, né? Porque eu não tô saindo, eu trabalho em casa, então, quando eu vou andar na rua, eu sou ágil. Eu tô olhando tudo, eu tô observando tudo, porque é a minha vida, né? Eu quero estar bem, eu quero ir em lugares bons, positivos, alegres. Eu não quero errar na minha vida. Eu não quero errar. Eu evito errar. Por isso que eu me programo. Por isso que eu faço um planejamento, porque eu não quero errar lá na frente. Eu não quero chegar lá no futuro e pensar assim, caralho, eu poderia ter feito alguma coisa lá no passado e não fiz porra nenhuma. Eu não quero sentir a sensação de que eu perdi tempo. Porque eu já senti essa sensação. E é horrível da gente sentir que a gente perdeu tempo, que a gente não fez algo pela gente. Eu já senti isso, né? E eu não quero mais sentir isso. Sentir a sensação de que eu perdi tempo da minha vida, que eu poderia estar melhor do que eu já tô.
Então, a gente tem que ser ágil. Se você tá no relacionamento, vou dar um exemplo aqui para a mulherada. Você está no relacionamento. Se essa pessoa, ela começa a falar de um jeito, gente, eu tô dando um exemplo assim bem geral, tá? Vocês entendem aí. Mas se uma pessoa tá falando com você, dependendo da forma como ela fala, você já consegue entender o que essa pessoa tá querendo dizer, porque as pessoas nem sempre vão falar, verbalizar. As pessoas nem sempre vão falar, elas vão falar outra coisa para você e aquilo que ela tá na cabeça, ela não vai te falar. Então a gente tem que ser ágil, entender o que as pessoas estão querendo nos dizer. Eu sou adepta à sinceridade. Eu não sou adepta aqui a ficar rondando, a fazer joguinho, a ficar fazendo muito montando pavão. Eu sou bem direta. A gente tem que ser direta. A gente tem que ser direta primeiramente com a gente, não ficar enrolando muito o que a gente quer, o que a gente gosta, encarar a gente de frente mesmo. E a gente tem que ser ágil. Então, dependendo da forma como a pessoa fala com você, você entende o que ela quer dizer. E aí você age, você já age, você não fica perdendo tempo. A águia não perde tempo. Ela ouça, agora eu nem sei a palavra, né? Mas a águia, quando ela tem que voar, ela voa. Ela não fica lá parada na terra, olhando os pássaros. Ela não faz isso. A águia, ela tá voando, ela voa alto. Ela tá caçando, ela tá focando na alimentação dela. Por isso que ela é diferente das outras aves. Porque ela não perde tempo, ela é ágil. E a gente tem que ser assim, a gente tem que ser mulheres ágeis, agir, porque senão a gente perde o nosso tempo. Você quer estar com pessoas que não te valorizam, você quer estar perto de pessoas que não te ajudam, não te colocam lá para cima, não te façam melhor, não te ajuda em fazer com que você realize seus sonhos. Então, a gente tem que ser ágil. Porque quem vai sofrer as consequências por a gente ser ágil ou não, somos nós. E eu vou falar para vocês, às vezes, no passado, nossa, eu enrolava, não é que eu enrolava, eu não tinha agilidade, eu não sabia como que eu tinha que agir, e aquilo ali me tomava muito tempo. E hoje eu aprendi, né? Então, por isso que eu anotei aqui. A gente tem que anotar. Eu peguei uma folha simples, né? Você pega uma folha simples, anota a meta pessoal, porque meta pessoal é diferente de meta de trabalho. Então, meta pessoal, meta de trabalho, e aqui você coloca habilidades, agilidades que você quer ser. Vou dar um exemplo. Você é uma mulher que você se considera lenta. Coloca aí, quero ser mais rápida, quero ter raciocínio rápido, porque você vai ler isso, você vai ter contato com isso todos os dias. Sem falar que você tem que pesquisar também, né? Então, assim, E um dia, gente, eu pesquisei, sei lá, 20 coisas, mais de 20 coisas. Eu pesquiso muito, assim, muita coisa. Eu gosto de ficar alimentando meu cérebro com informação. E isso faz com que eu cresça. Começando por aqui, porque antes de qualquer coisa, a gente tem que crescer dentro da nossa alma, a gente tem que crescer dentro daqui. Então, isso, por exemplo, não me causa ansiedade. Por quê? Porque isso aqui é um direcionamento. Quando a gente sente ansiedade, é quando a gente não tem clareza, quando a gente não sabe como a gente tem que agir. A gente fica perdida, a gente fica desorientada, a gente é horrível, né? Você sabe. Você já passou por isso, de sentir a sensação que você precisa agir, mas você não sabe como que você tem que agir, você não sabe o que você tem que fazer. E quando você se posiciona, você assume a sua figura, você tem que assumir a sua figura, você tem que assumir quem você é, entender a realidade que você está vivendo sem ficar fantasiando com ilusão, enxergando a realidade como ela é e aceitando a realidade, porque tem muitas mulheres que não aceitam a realidade. A realidade é X e a pessoa está vivendo no mundo Y. Ela não entende que ela precisa vir para a realidade. Quanto mais cedo a gente vem para a realidade, gente, mais a gente vai ser feliz. Quanto mais uma pessoa é consciente, mais ela é feliz, mais você vai atrair pessoas que são conscientes igual a você. Quanto mais uma pessoa é inconsciente, inconsequente, irresponsável, mais pessoas ela vai atrair assim para a vida dela. Por quê? Porque energia, gente, a energia que a gente emana tá voltando pra gente, entendeu? Então a gente tem muito que entender que a gente não tem que ficar pensando muito no futuro. A gente não tem que ficar pensando no passado. O passado existe para aprender, não é para a gente ficar pensando no passado, aí o que eu deveria ter feito, o que eu deveria ter falado. Acabou, já foi. Aprende com o passado e simplesmente olha para frente. A gente tem que olhar para frente. Olhando para frente, o que eu posso fazer mais? Lembrei
uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma coisa que me dava muita ansiedade mesmo, assim. Eu ficava pelando de ansiedade. Todas as vezes que eu terminava de fazer alguma coisa em relação ao meu negócio, é sempre no meu negócio, tá, gente? Na minha vida pessoal, eu não tenho algo que me deixe ansiosa, para ser bem sincera para vocês, mas é em relação ao meu empreendedorismo. Na minha vida pessoal, no meu empreendedorismo, todas as vezes que eu terminava de fazer alguma coisa, eu pensava assim, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Ou seja, não parava, né? Eu ficava querendo fazer sempre mais. Isso me deixava muito ansiosa. Porque quanto mais eu fazia, mais eu sentia que eu não estava fazendo nada. Isso é muito doido, cara, porque você começa a entrar num looping tóxico, num looping não tóxico, né? Mas você começa a entrar num looping de... Cara, você não vai... É que nem... Vou dar um exemplo para vocês. É que nem uma Ferrari andando na pista. A Ferrari tá andando na pista, ela tá andando na pista, ela não para. A pessoa não para para apreciar a vista, por exemplo. A pessoa, às vezes, não tá vendo a vista. Ela não tá apreciando o mundo, a rua à sua volta. E isso me dava muita ansiedade, porque eu falava assim, que mais que eu tenho que fazer? E quanto mais coisa eu fazia, mais coisa aparecia para me fazer. E eu ficava ansiosa, eu ficava louca, eu ficava... Gente, eu me sentia sufocada, sabe? Quando você se sente... Eu ficava assim. Então, o que eu pensei? O que eu virou a chavinha? Que mais que eu pensava? Gente, agora vocês acreditam que me deu branco? Era que mais, o que eu posso mais? Puta, não acredito, me deu branco. É horrível isso, né? Mas eu sei, eu lembro que todas as vezes que eu tava fazendo alguma coisa, que mais, o que eu posso fazer mais, que mais. Enfim, gente, quando eu lembrar, eu falo pra vocês, sorry, deu branco aqui na minha cabeça, mas quando eu ficava assim, que mais, isso me dava ansiedade. Por quê? Porque quanto mais coisas eu fazia, mais eu ficava ansiosa. E eu ficava longe do direcionamento, eu ficava longe do que eu tinha realmente que fazer, do que eu precisava fazer. E, por exemplo, a questão da gente definir prioridades evita com que a gente tenha ansiedade. Então, a ansiedade, lembrando novamente, existem diversas formas aqui de ansiedade. Mas se você está ansiosa, se você está com ansiedade, você fica parada, você não tem impulso, você não age, você vai sentir muito mais ansiedade. E o mais engraçado é que quando você está com ansiedade, você tem atitude, você age, você acaba esquecendo às vezes isso que veio na sua cabeça. Porque você está agindo, você está fazendo alguma coisa. O que a gente não pode é estar com ansiedade e parar. Ah, não, eu tô ansiosa, eu vou ficar aqui só remoendo essa ansiedade. Faz mal para a nossa saúde mental. Então, eu faço isso. E, gente, a ansiedade, ela não avisa quando ela vem. Ela simplesmente vem. É um pensamento, pá, na sua cabeça. Aí você fica assim, né? Aí dá um nó. Aí o que você faz? Quando você tem clareza mental do que você tem que fazer nesse momento, é como se estivesse desatando esse nó. É um nó mental, né? Então esse nó vai desatando. Quando você vê, você já não tá mais com ansiedade, você já não tá tomando remédio. Então, sinceramente, eu já pensei que eu queria tomar remédio. E eu falei, não, eu não vou fazer isso comigo, senão eu vou ser dependente de remédios. Gente, eu juro pra vocês. Isso lá 2 anos atrás. 2 anos atrás. Então, o que a Nayara fez? Simplesmente, eu mudei o meu posicionamento. E pra mim, o que evita com que eu tenha ansiedade é escrever, velho. É escrever aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que fazer todos os dias, aquilo que eu tenho que fazer de manhã, de tarde, de noite. Se eu não escrever, eu fico perdida, eu não sei. Aí eu fico ansiosa mesmo. Então, tenta fazer isso. Se você tá com ansiedade, tenta escrever isso. Ai, eu tenho ansiedade porque XYZ. Aí você escreveu que você tem ansiedade por causa de XYZ. Aí embaixo na linha, você escreve o que você gostaria de fazer, por exemplo. Eu gostaria de agir XYZ, eu gostaria de agir assim, assado.
Ai, eu gostaria que quando a ansiedade minha viesse, eu gostaria de estar fazendo tal coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Por quê? Porque a gente tem que ter anotado aquilo. A gente tem que anotar, gente. Não adianta a gente não anotar. A gente está com ansiedade, mas a gente não resolve a ansiedade. A gente tem que resolver a ansiedade. Cara, se você tá no trabalho, tem uma pessoa que você odeia, que você detesta, você não aguenta, você não olha pra cara da pessoa, a pessoa, sei lá, a pessoa, você não gosta da pessoa. E isso te dá ansiedade. O que você tem que fazer? Você tem que se curar. Você tem que entender, ter clareza mental que essa pessoa te causa desconforto. E você tem que agir. Ou você sai do emprego, ou você arruma outro emprego, ou você paga terapia, ou você paga psicólogo. Você tem que agir. Se a gente sente ansiedade, a gente não age, a gente fica sentindo ansiedade, não, eu tô ansiosa, eu vou ficar sentindo ansiedade. Cara, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, elas não agem, elas têm ansiedade, mas elas não agem, elas ficam com as mesmas atitudes. E a ansiedade não vai embora se você tiver as mesmas atitudes. Você tem que agir diferente. Se você tá com ansiedade, você tem que pensar que você tem que focar no presente. Foca no presente. Focou no presente, o que eu preciso fazer agora? Não, nesse exato momento. O que eu tenho que fazer nesse exato momento? Ah, você tem que jogar lixo lá na rua e ficar lá 10 minutos lá na rua. Dando um exemplo pra vocês. Cara, vai lá na rua e faz isso. Quando isso acabar, aí você tira suas conclusões. Não, realmente. Eu tirei o lixo pra fora, fiquei 10 horinhas aqui, sentado olhando pra rua. Isso que eu estava pensando realmente não condiz com a minha realidade. Ou isso que eu estava pensando realmente era verdade. Realmente eu estava desconfiada e realmente era isso. Porque quem tem ansiedade, as pessoas que sofrem ansiedade, ou elas estão pensando demais no passado ou no futuro. Só que a maioria das pessoas, elas não agem. Elas têm ansiedade, mas elas não estão agindo. Elas ficam remoendo a ansiedade. E, sinceramente, eu não consigo ser assim. Eu tenho que ter respostas, gente, para ser sincera para vocês. Eu preciso de respostas, assim, 24 horas. Se eu tenho uma dúvida, eu vou procurar respostas, eu quero respostas, simplesmente isso. Eu não fico com a dúvida na minha cabeça, porque a dúvida também faz com que a gente tenha ansiedade, né? Se você é uma mulher, você está assistindo essa live, e você está ansiosa por causa de algo, você tem que... Se você não conseguir ter as respostas, então você vive a realidade. Vive a realidade que aí você vai descobrir a resposta. É incrível. Quando a gente quer muito algo e a gente não consegue ter essas respostas, a gente fica ansiosa também. Aí o que a Nayara faz? Ela vive a realidade. Ela vive o presente. O presente é o que eu tenho. Eu não tenho amanhã. O depois. Não tenho. Eu tenho hoje. E eu aprendi a ser muito assim. E quanto mais eu sou assim, mais eu sinto que eu tô mais perto daquilo que eu preciso alcançar na minha vida. Porque o nosso pensamento tem que ser no hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer de bom para mim hoje? O que eu posso fazer de bom para as outras pessoas? Como que eu posso ser um ser humano melhor hoje? Ai, ontem eu fui uma pessoa que me estressei fácil. Não, hoje eu vou evitar me estressar mais fácil, porque ontem eu já me estressei fácil. Eu faço isso. Eu quero ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu vou ter que lidar comigo a vida inteira, né? Se eu for insuportável, eu vou ter que... Eu que vou sofrer as consequências, não é outra pessoa. Eu que não vou me aturar. Eu que não vou aguentar olhar pra minha cara no espelho. E tudo que acontece na nossa vida, a gente diz a nós, não às outras pessoas. É porque a gente tem a ilusão que é outra pessoa, que a culpa é da outra pessoa, e não é. Ok? Então, a Nayara, ela resolve a ansiedade assim. Cara, o que eu posso fazer aqui agora? Não, o que eu preciso fazer aqui agora nesse exato momento? É ficar 5 horas escrevendo um relatório. Então, eu vou ficar 5 horas escrevendo um relatório e não vou pensar em nada. Não vou pegar celular, não vou fazer nada. Vou ficar 5 horas fazendo um relatório, porque eu preciso fazer isso. Aí, o que acontece quando as pessoas sabem que tem que ficar 5 horas fazendo um relatório e não faz? Dá ansiedade. Por quê? Porque a pessoa não fez o que ela precisava fazer. Entende, gente? A ansiedade é algo muito, muito complexo, né? Assim, eu entendo a ansiedade como complexo porque é algo que vem do nada. Qualquer coisa que pode acontecer no seu dia pode te dar ansiedade.
E dependendo, pode ser atacada, pode não ser atacada. Se alguém fala alguma coisa com você e você não gosta, por exemplo, pode dar ansiedade. E você tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque sempre vai ter gente assim. Sempre você vai encontrar com pessoas que às vezes elas vão falar algo sem querer, uma verdade que você não sabia, qualquer outra coisa, e isso vai te gerar ansiedade. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque a gente precisa aprender a focar no presente, a realmente firmar os pés no chão. E eu tenho um defeito, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu penso muito no universo. Eu sou fã de tudo que tem a palavra universo, eu sou fã. Aliens, alienígenas. Gente, eu sou louca com esses tipos de estudo. Enfim, eu amo. Então, todos os dias eu tô pensando em algo sobre o universo. E é muito doido, porque eu sinto que o meu corpo tá aqui, mas a minha alma não tá aqui. A minha alma não tá aqui. A minha alma viaja pro caralho lá, infinito, volta, vai de novo, volta de novo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque eu esqueço de viver aqui, eu esqueço de entender o que está acontecendo aqui na Terra, o que eu tô fazendo aqui. E eu falo isso por mim. Então, eu entendi que eu tinha que firmar os meus pés aqui, que eu tinha que ser mais firme, que eu tinha que entender com clareza aquilo que eu estava fazendo todo santo dia, aquilo que eu preciso fazer todo santo dia. Aí, o que acontece? Eu sou bem esperta, né? Eu sabendo disso, que eu sou de Ares. Que eu me considero, gente, uma bruxa do bem, tá? Eu me considero aqui uma bruxa do bem, da paz, da positividade. Eu entendo que eu sou de Ares e eu tinha essa dificuldade de firmar os meus pés aqui, porque eu amo o universo, né? O que eu mais gosto de ficar pesquisando sobre o universo. O que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre a energia taurina e a energia capricorniana. Por quê? Porque são energias muito firmadas aqui. São energias terra, né? Eu não sei se Capricórnio é terra, sinceramente, mas eu sei que o Capricórnio, a energia capricorniana, é focada mais no material, né? Mais no físico, mais naquilo que você está pegando, né? A energia taurina também. Todas as taurinas que eu conheço, todas têm sucesso. É inacreditável. Eu conheço, eu só conheço taurinas que são ricas, não conheço taurina que é pobre. E, gente, não tem nada de errado aqui ser pobre, pelo amor de Deus, tá? Às vezes eu falo de uma forma que eu sou bem assim, falo uma coisa, mas não entendam isso como uma ofensa, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus, você não vai entender que eu ofendi alguém aqui, por favor, eu não quis dizer isso, mas enfim. A Nayara, sabendo disso, ela focou na energia taurina e na energia capricorniana. E tomei isso para mim, comecei a pesquisar sobre isso. E hoje eu sou firmada, hoje eu me sinto uma pessoa mais firme. E era isso que eu estava precisando. Eu estava precisando dessa firmeza. E não ser firme me dava ansiedade. Eu via que eu estava pensando em Marte, que eu estava lá em Marte, conversando com os meus amigos aliens, e eu via que eu precisava fazer aquilo lá na Terra, que eu precisava agir de uma determinada forma aqui nesse exato momento, eu estava lá em outro mundo. Cara, isso me dava muita ansiedade. Eu ficava muito ansiosa. Eu começava a ficar mal comigo. E o pior é que esses pensamentos de estar em Marte era canalização. Eu deixava minha criatividade fluir. Então, olha que complexo, eu sou muito complexa. Então eu comecei a pesquisar, né? Eu tive esse autoconhecimento de pesquisar mais. Não, como que eu posso ser uma mulher que me firma mais? Eu quero ser mais firme. Eu quero viver aqui na realidade. Quando eu tiver que viajar, por aí eu viajo. Mas quero viver mais aqui. Quero estar mais firme aqui, porque eu preciso disso. Empreendedorismo, empreendedora precisa disso, cara. Precisa ser muito firme. O que você está fazendo hoje? Tem que ter consciência daquilo que você está fazendo todos os dias. Isso era importante para mim, isso era o que eu precisava. Então foi isso que eu fiz, né? Dando uma palhinha para vocês. Eu comecei a pesquisar sobre energias que faltavam em mim, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre signo de Touro, sobre signo de Capricórnio. Sou de Áries, não tenho Capricórnio no meu mapa, tenho Touro no meu mapa. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tá me ajudando pra caramba. Tá me ajudando muito. E eu tive esse autoconhecimento.
Então, a gente precisa disso, sabe, gente? A gente precisa entender de onde que tá vindo a nossa ansiedade. Tem pessoas que sentem ansiedade e não sabem de onde que tá vindo, que... Cara, é muito irônico isso. Porque se você não entende, quem vai entender? A não ser que você vai no psiquiatra ao mesmo tempo que você tá sentindo ansiedade. Mas se você for depender de ir no psiquiatra todas as vezes que você sentir ansiedade, cara, não tem como. Sei lá, você tá com seu filho aumentando da ansiedade, você vai largar o seu filho e vai pro psiquiatra? Não dá, né? Principalmente mãe, tá? Principalmente mãe. Então, eu quero ensinar muito os meus filhos a lidar com a ansiedade. A gente precisa muito lidar com a ansiedade. A ansiedade não tem como a gente eliminar da nossa vida. A gente tem que aprender a lidar. E se a gente aprende a lidar com a ansiedade vem e vai embora. Ela não fica 5 minutos. Ela vem, bate e vai embora. E a verdade, ok? Na hora que a ansiedade bater, vai dar aquele nó. Só que aí você tá focada no hoje, você tá focada no que você tem que fazer, você já sabe o que você tem que fazer. Aí quando você começa a fazer, o nó desata e vai embora. Então imagina o tanto de pessoas nesse exato momento que tá sofrendo com ansiedade nesse exato momento. Ó, vou falar um A. A, pessoa com ansiedade. B, mais pessoa com ansiedade. C, mais pessoa com ansiedade. Gente, eu posso ficar aqui falando o alfabeto inteiro. A cada segundo, milésimo de segundo, vai ter uma pessoa com ansiedade, pensando em outras coisas, pensando no futuro, no passado. Então, olha que doideira, eu acho isso muito doideira. A gente tem que firmar muito a nossa cabeça. A ansiedade vem quando a gente tem essa dificuldade de firmar mesmo a cabeça aqui, entender o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa agir. A gente não pode achar que a ansiedade é algo bonitinho, é algo legal, porque a ansiedade piora, gente. Se a gente não entende o porquê que essa ansiedade está aí, se a gente não entende isso, cara, pode gerar até depressão, a pessoa pode ficar mal mesmo. A ansiedade ela pode ficar cada vez pior. Por quê? Porque é um problema que não foi resolvido. E se você não resolve os problemas, eles ficam piores. É uma bola de neve, vai aumentando, aumentando, aumentando. E os problemas vão te engolir. Os problemas vão ser maiores que você. E a gente, nós que somos mulheres, não só nós que somos mulheres, mas o ser humano em si tem que ser maior que os seus problemas. Nenhum problema no mundo pode ser maior que a sua alegria, que a sua vontade de viver, que a sua vontade de dar a volta por cima, que a sua... você se amar. Você tem que se amar muito pra caralho, infinitamente, todos os dias. E você tem que falar isso todos os dias pra você, verdadeiramente. Não importa se outra pessoa falou que você é XYZ. Não importa se alguém falou que você é ruim. Não importa. Você é linda, incrível, maravilhosa. Você tem que falar isso pra você. Você tem que se amar muito, gente. A ansiedade, muitas vezes, vem da falta de clarividência, de entender quem somos, ok? E vou ser sincera para vocês. A falta de amor próprio mata. Quem não tem amor próprio, a pessoa não sabe o seu valor. Ela aceita qualquer coisa, vai para qualquer coisa, tá fazendo qualquer coisa, entra em qualquer negócio. A pessoa não se valoriza, a pessoa não enxerga o quanto que ela é preciosa, o quanto que ela é um diamante. E se a pessoa não enxerga isso, sinceramente, ninguém vai enxergar. Se você não enxerga que você é preciosa, que você é mais valiosa que um diamante, que você merece ser feliz todos os dias da sua vida, ninguém vai olhar para você e vai ver que você... Novinho... Olha, gente, ó, uma pessoa comentou aqui. Sofro gravemente com ansiedade. Qual é o seu nome? Novinho. Novinho é o seguinte: o seu pensamento tem que estar na realidade. Se você tá com o seu pensamento no futuro ou no passado, você vai sentir ansiedade. Sou cheio de travas que me impedem de ser uma pessoa maravilhosa. Cara, esse é o problema. Esse é o problema. A maioria das pessoas não entendem que elas não precisam ser perfeitas para ser feliz. E você tem que entender de onde que está vindo a sua ansiedade, né? Ah, a sua ansiedade é no trabalho, é na vida pessoal. A sua ansiedade é porque você precisa fazer alguma coisa e você não faz. A sua ansiedade é porque você não tem que estudar e você não está estudando. Você tem que identificar de onde que está vindo a sua ansiedade.
Porque quando a gente entende da onde que está vindo a nossa ansiedade, a gente resolve a nossa ansiedade, a gente tem clareza mental para lidar que essa ansiedade vem dessa porta, vem desse caminho, ok? Bom, novinho, faz o seguinte, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Você tem que, eu não sei se você é assim, mas esquece ser perfeito. Você não tá aqui para agradar as outras pessoas, você não tá aqui para ser o melhor da sua família, você não tá aqui para casar com a mulher mais linda do planeta, para ter o corpo mais sarado. Você não tá aqui para ser mais rico, você não tá aqui para ser nada disso. Esquece isso. Você tá aqui para ser feliz. Você tem que ser feliz todos os dias. Não importa como seja a sua aparência, a sua vida, você tem que ser feliz, cara, feliz, só isso. Ok? E outra coisa que eu quero te aconselhar, não vai nas ondas das outras pessoas. Vai, escuta o seu coração, escuta aquilo que é melhor para você. Porque quando a gente começa a escutar muito o que as outras pessoas estão falando, a gente fica perdida, a gente não sabe como agir. Então, por mais que você ame a sua família, por mais que você ame as pessoas próximas a você, escuta o que o seu coração fala, vai no que você acredita e simplesmente faça isso, porque eu tenho certeza que isso gera menos ansiedade também. Se você quiser, eu posso responder mais uma pergunta, é só você mandar aqui. Bom, então a ansiedade, gente, atinge muitas pessoas ao redor do mundo. Muitas mulheres que eu conheço sofrem de ansiedade pra caralho, independentemente da classe social, da profissão. Mas o que eu fiz para eliminar a ansiedade foi eliminando o perfeccionismo. Simplesmente isso. Eliminei o perfeccionismo e entendi que o que precisa ser feito foi feito. E aí eu vou melhorando. Eu não quero ser perfeita, eu quero ser feliz, Gente, eu quero rir todos os dias, eu quero acordar rindo, eu quero abrir os olhos e começar a dar risada, começar a dar gargalhada. Todos os dias da minha vida, não importa o que esteja acontecendo, eu quero ser feliz apenas. Eu não quero ficar perdendo tempo, me sentindo mal, me sentindo culpada, pensando em coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Eu não quero isso, eu quero ser feliz. Vamos ser felizes, você que está me assistindo? Vamos ser felizes? A gente tem que ser feliz, cara. Esse é o problema, as pessoas esquecem de ser feliz. As pessoas esquecem de ser feliz. Você vai num lugar, dá uma apreciada na vista, olha as nuvens, olha a folha, olha a pedra, olha, sei lá, as pessoas passando, olha os idosos. Começa a olhar as coisas. Você vai ver beleza em tudo. Você vai se sentir bem. Eu vejo pessoas que nunca tá bem, nunca tá feliz, nunca tá contente, nunca tá se sentindo bem. E é muito importante que a gente se sinta bem, cara. A beleza de um ser humano, gente, não tá na estética. Tá na energia da pessoa, na forma como ela te trata. Cara, tem coisa melhor do que uma pessoa te tratar bem, com educação, com amor. Não tem, gente. Não importa a aparência. A pessoa pode ser um alienígena. Eu não tô nem aí se a pessoa tem cabelo, se a pessoa tem um olho amarelo, se a pessoa tem boca ou não tem. Eu não tô nem aí. O que importa é a energia da pessoa, é como ela é com você, é como ela te trata. E eu vejo muitas mulheres caindo na besteira de se desconfigurar inteira para ser mais bonita, para chamar mais atenção. Cara, um dia desses, eu estava no meu Instagram, meu Deus, as meninas só estavam mostrando o corpo, cara. Cara, tipo assim, eu não tô falando, gente, que a mulher não pode fazer isso porque eu sou feminista, tá? O que eu tô querendo dizer é que a nossa beleza não tá no nosso corpo, nos nossos peitos, na nossa bunda. Cara, foda-se isso. Sinceramente, foda-se, porque aqui no Brasil o nosso corpo é muito sexualizado, né? A nossa beleza está na nossa energia, naquilo que a gente fala. Cara, não tem nada mais chato do que uma pessoa que é fútil, meu. Eu não tenho saco, sinceramente. Você vai falar com a pessoa não tem assunto. A pessoa só tá falando de uma coisa. Assim, no passado isso já aconteceu comigo, né? Na verdade, gente, quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, todo grupinho que eu ia era um papo fútil do caralho.
Cara, era um papo fútil, assim, os adolescentes só estavam falando a mesma coisa. E eu queria falar de alienígenas, eu queria falar de coisas, assim, de trabalho, enfim, eu queria falar sobre coisas interessantes. E os adolescentes, eles ficavam falando coisas fúteis, e aquilo ali, sei lá, era vazio, sabe? Então, esses dias eu tava no Instagram e, cara, só encontrava menina expondo muito o seu corpo. Mas é todas as fotos, cara. Todas as fotos. Isso acontece com homem também. Você entra no Instagram de um cara e o cara só tá postando foto sem blusa. Cara, o que você. Eu não sou ninguém pra julgar, tá, gente? Mas é a minha opinião. Eu tenho o direito de falar minha opinião aqui. Começa a live, eu tenho o total direito de falar minha opinião. Sei lá, cara. Se você não for poder expressar você, quem você é, não tenta mostrar algo, sabe? Eu acho que a gente não tem que ficar mostrando demais. Não faz sentido você querer ficar mostrando muito, você querer mostrar algo que você não é. E, gente, falo e repito novamente, eu sou feminista, a mulher tem o direito de postar foto como ela quiser, se a mulher quiser postar foto pelada, ela pode, principalmente se ela paga as contas dela. Mas eu tô falando aqui que quando eu ia no Instagram, todas as meninas só estavam postando fotos do corpo, expondo o corpo mesmo, todas as fotos. Era inacreditável. E, por favor, não me xinguem, vai. Se você é mulher, você vai vir aqui me xingar, não me xinga não, vai, pelo amor de Deus, que eu tô expressando a minha opinião. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião. É muito difícil, às vezes a briga é hormonal, porém, muitas vezes a cura, o auxílio dela é recorrência a remédios. Recorrência a remédios. Tem muitas pessoas que têm orgulho de tomar remédios pelos colaterais. A sexualização assassina a nossa autoestima. Cara, a sexualização assassina mesmo a nossa autoestima. Sabe por quê? Eu não sei se eu vou conseguir te expressar isso, Diamond. Mas a gente sente atração pelas outras pessoas, não é pelo corpo. É sério, não é. As pessoas acham que é pelo corpo. Mas cada ser humano, gente, sente uma atração sexual por uma pessoa que ela não consegue explicar o porquê que ela tá sentindo aquilo. Não é essa pessoa tem bunda, peito e coxa. Não é, gente. Sinceramente, não é. Não, o que eu vejo, por exemplo, pelo menos, né? As pessoas, num geral, calma, deixa eu tentar ler aqui, popular, estão muito voltadas a darem valores em futilidades, com certeza, em futilidades, relacionamentos ao sexo, com certeza que prejudica muito quem é tímido e está em empreita, só observando com muito medo de se aproximar. Diamond, olha, não sei qual é o seu nome, mas eu vou ser bem sincera com você. Se você tem interesse em uma pessoa, você não tem que sentir vergonha. Se você quer fazer algo, você não tem que sentir vergonha. Você tem que fazer e não se importar com a opinião da outra pessoa. Se você está interessado numa mulher, você não tem que ficar preocupado com o que ela vai achar, com o que ela vai pensar. E eu sei que isso é difícil, mas você não tem que colocar o seu poder na mão de outra pessoa. A partir do momento que você quer fazer algo, mas você deixa de fazer alguma coisa porque você tá com vergonha, então você deixa de viver. Você não tem que sentir vergonha de mulher, não, tá? Você tem que se empoderar perto de outras mulheres, independentemente da sua aparência. Não importa se você é magro, se você é careca, não importa a sua aparência. Você não tem que sentir vergonha de você. Porque a sua beleza como homem tá no seu coração, tá na sua atitude, na sua postura. E eu vou ser bem sincera pra você, tá? Mulher ama homem com postura. Sério, mulher ama homem com postura, mulher ama homem com atitude. E você não tem que sentir vergonha de você. Você tem que sentir orgulho de você. Não importa como seja a sua aparência. Você tem que olhar no espelho para você todos os dias, apontar o dedo na sua cara e falar assim: eu sou lindo, gostoso, maravilhoso. Eu mereço o melhor para minha vida. Eu quero ser feliz e eu mereço a mulher. Você tem que fazer o seguinte: você tem que falar assim para você no espelho hoje: eu mereço a melhor mulher desse mundo. E fala isso para você todos os dias. Eu te garanto que você vai se aproximar dessa mulher. Eu te garanto. Você tem que olhar no fundo dos seus olhos e falar assim: eu sou foda, gostoso, lindo, maravilhoso. Eu mereço a mulher mais foda desse mundo. Você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que falar isso pra você todos os dias, no fundo dos seus olhos, porque é uma verdade. É uma verdade isso. Deus te criou. Você é perfeito aos olhos de Deus. Você não tem que ficar
com coisas na sua cabeça que você não é perfeito, que você tem que agradar as outras pessoas. Me empolguei aqui. E é sério, gente. Você é mulher, você tem que me assistindo, você tem que apontar o seu dedo para sua cara todos os dias no espelho e falar assim: eu sou linda, maravilhosa, incrível, eu mereço o melhor homem do meu lado. Eu mereço ser feliz todos os dias da minha vida. Eu mereço ser próspera e abundante todos os dias da minha vida. E você tem que fazer isso todos os dias, não importa como esteja a sua aparência. Se você tá com os quilinhos a mais, com os quilinhos a menos, e o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? Ai, meu cabelo, que não sei o quê. Foda-se cabelo, cara. Foda-se cabelo. Gente, quando a pessoa gosta de você, ela gosta de você. Ela não. Cabelo, gente, isso aqui, ó, é matéria. Isso aqui envelhece, cara. Envelhece. Isso aqui vai com o tempo. Isso aqui não fica para sempre. As pessoas não vão se apaixonar pela sua aparência. Acorda. As pessoas acham que as pessoas se apaixonam pela aparência. Se fosse isso, todas as prostitutas de luxo maravilhosas estavam casadas. Você vai ver as garotas de programa, lindas, maravilhosas, perfeitas, um corpo top pra caralho, linda. Mas estão solteiras, cara. Senão elas estavam casadas e não estão. Claro que tem mulher que tá fazendo programa porque quer. Porque é feliz fazendo isso, não tem nada de errado. Mas não entra nessa onda de que você tem que estar linda, maravilhosa, perfeita por fora para alguém te querer, alguém te amar. Tá com foda-se, meu. Faz que nem eu, tá com foda-se, tá com foda-se mesmo. Se alguém tiver que gostar de você, vai gostar de você assim, pronto, acabou. Você não tem que ficar inventando pataquada, montando pavão, tentando agradar demais. Não precisa disso. Não precisa disso, porque isso dá ansiedade, cara. Isso dá ansiedade. Não dá ansiedade? Quando você imagina que você tem que ser uma pessoa aqui que não é real, isso dá uma ansiedade. Isso dá uma ansiedade, dá muita ansiedade, não dá? Quando você não é aquilo que está na sua cabeça, isso dá ansiedade. E a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade. E eu sei que eu fiquei entrando em outros assuntos aqui, a questão era da ansiedade. Mas a gente tem que se amar, meu. A gente tem que se amar acima de tudo, não importa como seja a sua aparência. Se você gosta de uma pessoa, você não tem que ficar se preocupando com o que ela vai pensar de você. Tem que tacar o foda-se mesmo. Ai, se eu vou me declarar para uma pessoa, ela ri de mim, foda-se, quem perde é ela. Ai, a mulher, se uma mulher vai se declarar para uma pessoa, a pessoa não valorizou, foda-se. Se declara para outra pessoa que te valoriza. Você não tem que sentir vergonha, a gente não tem que sentir vergonha. Ah, eu vou numa festa, tô com vontade de dançar, mas eu tô preocupada que outra pessoa vai rir de mim. Deixa rir, é melhor rir do que chorar. Deixa a pessoa rir, gravar vídeo, tirar foto, não importa. O que importa é que você tá fazendo o que você quer, você tem que expressar os seus sentimentos, aquilo que tá no seu coração. E não ficar se preocupando muito com a opinião das outras pessoas, não. Quanto mais você tacar o foda-se, mais você vai ser feliz. Não fica se preocupando muito com o que as outras pessoas vão achar, vão deixar de pensar, porque isso não importa. E é isso, cara. Tipo, a gente tem que se afastar de pessoas que são fúteis. Se você gosta, se você é uma pessoa romântica, assume que você é romântica de carteirinha. Não, eu sou romântica. Eu sou romântica, não vou abrir mão disso. Eu sou, e aí? Eu sou romântica, não, eu sou romântica. Eu sou romântica. Não abra mão dos seus conceitos, daquilo que te faz bem para agradar outra pessoa. Ai, vão rir de você. Deixa rir, meu. O que importa é que você é romântica. Você está continuando sendo romântica. Você está mantendo a sua postura. Você está fazendo o que é mais feliz para você, o que te torna mais feliz. E é isso. Ok? Bom, acho que eu falei muito já hoje, né? 1 hora de live. E eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Sinceramente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje é quarta, ou não, hoje é terça. Eu sabia que hoje era terça. Eu sabia, gente, que hoje era terça, mas do nada eu esqueci que era terça e achei que era quarta. Ó, começar mostrando essa foto pra vocês. Olha a minha foto, que foda, do meu celular. Aí quando entra aqui, é a águia, porque a gente é águia. Eu sou águia.
Você tem que se enxergar como águia, não como galinha. Você não tá aqui para ser menos. Não importa a sua aparência estética, se você tem dinheiro, não importa. O que importa é que você é águia. Você tem muito certo na sua cabeça quem você é. E é isso. Só para finalizar essa live, tenta entender de onde que vem a sua ansiedade.